Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de adolescentes, que é a lição de número 6, de 7 de agosto de 2022, que tem como título O Concílio de Jerusalém, esta lição aqui. O Concílio de Jerusalém. Concílio de Jerusalém. Texto bíblico, Atos capítulo 15, versículo 7 ao 12, e depois pula para o 19. A mensagem é: isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Romanos 10, versículo de número 12. Glória a Deus. E é bom que os irmãos possam fazer essa leitura de Atos 15, do 7 ao 12, depois pula para o versículo de número 19. Meus irmãos, mais uma vez, quero apresentar este livro, Apocalipse, o Homem da Queda da Eternidade. Quem já viu nos vídeos anteriores e quem ainda não viu, é um livro que Deus me concedeu a graça de publicar, de produzir, para a glória do nome dele. Um livro que fala sobre a queda, a separação do homem para com Deus, que é a morte espiritual, corpo, alma e espírito, como Deus procura o homem para se relacionar e como se dá a reconciliação do homem para com Deus, o amor de Deus, a salvação em Jesus Cristo, o processo de salvação. Porque devo buscar a Deus hoje, a volta de Jesus nas suas duas fases, pós-arrebatamento da igreja, a segunda fase da vida de Jesus, grande tribulação, o milênio, juízo final e eternidade com Deus, eternidade sem Deus. Se vocês puderem adquirir, R$30 para todo o Brasil. Tá bem? Quero pedir encarecidamente as orações dos irmãos. Orem por nós, orem por mim, orem por minha família. Necessitamos das orações dos santos, a fim de que possamos até continuar também com esta obra de passar as lições aqui todas as semanas. Lembrando que, além da lição de adolescentes, tem também a lição de juvenis, aqui também a lição de jovens. Você vai ver aí, tem 3 vídeos que eu posto por semana: adolescentes, juvenis e jovens. E não se esqueçam de se inscrever aí, você que está assistindo agora, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha, que é muito importante também para todos nós. Amém? Para propagarmos a palavra do Senhor. Nossa lição, título da lição: o Concílio de Jerusalém. Como se deu, o porquê que se deu esse concílio, o que é o concílio e por que houve este concílio na cidade de Jerusalém. Vamos estudar no dia de hoje. Quem pode servir a Deus? Quem é que está habilitado, se é que eu posso usar esta palavra, a servir a Deus? Primeiro tópico da nossa lição: quem pode servir a Deus? O Evangelho tinha ultrapassado as fronteiras da comunidade judaica. Muitas pessoas não judeus, ou não judias, que quer dizer os gentios, estavam se convertendo. Então surgiram dúvidas sobre como eles deveriam servir a Deus. E este assunto não era novo aos discípulos, já que tinha acontecido algumas indagações entre os discípulos. Já tinha discutido isso em ocasiões, como em Atos capítulo 11, versículo 2 e 3. Então, o apóstolo Pedro havia passado por uma grande experiência com Deus. Ele, quando viu o Espírito Santo, desceu sobre os gentios, ou o gentil Cornélio e a sua família, quando eles decidiram aceitar Jesus. Os discípulos já tinham testemunhado
que as pessoas de diferentes povos falaram em línguas. Atos capítulo 2, 4, 8 do 14 ao 17 e o 10 do 44 ao 47. Isso demonstrava que Deus trata a todos de igual modo. E de um lado, alguns irmãos que eram do partido dos fariseus e que não criam dos partidos dos fariseus e que criam em Jesus, defendiam que os não-judeus fossem circuncidados, que obedecessem à lei de Moisés. Em contrapartida, o outro lado relembra, exemplo, Pedro, a sua experiência com Cornélio, Paulo e Barnabé também acrescentaram que milagres Deus tinha feito por meio do povo gentio. Então, precisou, durante ali o concílio, o apóstolo Tiago, ele lembrou que nas Escrituras havia anunciado que os não-judeus seriam também parte do povo de Deus. Ele relembra o que fala ali o profeta Amós, capítulo 9, versículo 11, faz referência aos gentios, que também seriam alcançados pela salvação. Já havia explicado isso também em Atos capítulo 15, versículo 17. A decisão final, portanto, foi a de que qualquer pessoa, não importando sua origem, poderia crer em Jesus e servir a Deus. Pronto. Vamos lá. Quem pode servir a Deus? Quem que pode servir a Deus? Existiu ali, entre os discípulos e entre aqueles cristãos judeus, que eram judeus, esta indagação. Mas quem é que pode servir a Deus? Até então, alguns discípulos, até o próprio apóstolo Pedro, pensava que a salvação seria só para os judeus, até que Deus se revela para Pedro e através ali da vida de Cornélio, o Senhor derrama ali também do Espírito Santo sobre Cornélio e toda a sua casa. A partir daquele momento, Pedro, ele percebeu que Deus tinha derramado o seu Espírito Santo, não só para os judeus, mas também para os gentios. E quem são os gentios? São todos os povos que não são judeus. Então, todos os demais povos, existe Israel, os judeus, e todos os demais povos que são considerados gentios. E quando os gentios começaram a receber a palavra de Deus, a aceitar a palavra de Deus, o Espírito Santo vinha confirmando que Deus estava presente, que Deus tinha também promessa para aquelas vidas, promessa de salvação para aquelas vidas não judeus, os gentios, os apóstolos começaram a entender que a salvação não era só para os judeus, mas também para os gentios. E os judeus que tinham se convertido a Cristo, aqueles que eram mais ligados ao partido dos fariseus, eles defendiam que os gentios precisavam também se circuncidar e obedecer à lei do Senhor. Entretanto, os apóstolos, tanto Paulo quanto Pedro, Barnabé, diziam para eles que os gentios também tinham recebido a presença do Pai e que Deus não fazia ali acepção de pessoas e que Deus não fazia distinção entre judeus e gentios. A salvação era para todos, então todos tinham o direito à salvação em Cristo Jesus. E durante o concílio, o apóstolo Tiago ele lembrou que, escrito lá em Amós capítulo 9, do 15 ao 17, do 11 ao 12, que o Senhor Jesus, ele revelando que a salvação também seria alcançada pelos gentios. Até que a decisão final, eles fica bem entendido ali que a decisão final é que a salvação em Cristo Jesus é para todos, para judeus e para gentios. A salvação não era só para os judeus. Todos aqueles que aceitassem a Cristo poderiam ser judeus, poderiam ser gentios. Todos eles tinham o direito também de receber a salvação em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro tópico. Quem pode servir a Deus? Tanto judeus quanto gentios. Isso quer dizer o quê? Tanto os judeus quanto todas as demais nações que se render ao Senhor Jesus, todos eles podem sim servir ao Senhor, aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador
e receber a promessa do Pai, do Espírito Santo e a garantia de vida eterna. Este é o primeiro tópico da lição. O segundo tópico, já que a gente entende quem servia, quem pode servir a Deus, já sabemos. E o segundo tópico pergunta assim: o que se deve fazer para servir a Deus? Pronto. Essa foi mais uma segunda questão levada ali no Concílio de Jerusalém. O que era o concílio? Foi a reunião dos apóstolos que fizeram ali em Jerusalém. Essa reunião que eles fizeram ali naquele concílio em Jerusalém, junto com o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo, para discernir concernente à doutrina de Deus, que nós vamos falar aqui posteriormente. Uma segunda questão: quem foi levantado lá no concílio, na reunião dos apóstolos? Os não-judeus precisavam seguir o estilo de vida judaico para crer em Jesus Cristo e ser salvo? Pronto, essa foi mais uma questão. A primeira questão foi, no concílio, quem pode servir a Deus? Eles entenderam que não era só os judeus, mas todos também os gentios. A segunda questão: como é que deve fazer para servir a Deus? Será que aqueles não-judeus precisavam seguir o estilo de vida judaico e para crer em Jesus Cristo e ser salvo? Então, novamente ali naquela reunião, surgiu esse debate. Será que os gentios precisam se circuncidar? Será que os gentios precisam obedecer toda a lei de Moisés? Será que os gentios precisam não obedecer só a lei, mas os rituais religiosos que os judeus faziam? Será que os gentios também precisavam servir desse jeito? Então, levantou-se aquela questão, porque muitos diziam que não, quem não é judeu, quem é gentio, precisa também se circuncidar. Outros diziam, não precisa não. Outros diziam, não, ele também tem que praticar esses rituais religiosos que a gente pratica. Até que, neste concílio, se levantam os apóstolos, Pedro e Tiago, o apóstolo de Jesus, explicam que não era correto estabelecer regras difíceis para os novos cristãos seguirem. Então, eles falaram, não é preciso a gente fazer regras aqui e trazer aqueles rituais religiosos para que todos os não-gentios pratiquem. Não é necessário isso. Aí mas vamos pontuar aqui algumas coisas que é necessário fazer. Então, os dois grupos precisavam ceder, tanto os gentios quanto os judeus precisavam ceder para manter uma boa comunhão. Eles precisavam viver em comunhão. Os judeus não poderiam, de maneira alguma, excluir os não-judeus, que eram cristãos, nem os que eram gentios servir a Deus de qualquer maneira. Então, naquele concílio, naquela reunião, eles pontuaram aqui, apresentou 4 proibições aos não-judeus. Primeiro, não comer carne de animais que foram oferecidos em sacrifícios aos ídolos, não poderia. Não comer a carne de nenhum outro animal que tivesse sido estrangulado. Não comer sangue. Não praticar imoralidade. Então, esses 4 pontos aqui que foi fixado para que também os gentios não fizessem. Olha, não comer sangue. Você tem que tomar cuidado, não praticar imoralidade. Animal sufocado. Não comer carne de animais oferecidos a ídolos. Então, nem se prostrar diante de ídolos. E isso foi uma regra e uma doutrina ali para que eles viessem a seguir a Cristo. Para que eles viessem não só a crer em Cristo pela fé, mas também essas regras importantes para que eles viessem viver em comunhão com os irmãos e comunhão com o Senhor. Esse foi o segundo tópico. E o terceiro tópico é a organização das doutrinas da igreja. Vamos falar de doutrina, né? Doutrina da igreja. E esta reunião também é para discutir as doutrinas da igreja, foram lá neste Concílio de Jerusalém, ou também conhecido como Concílio Apostólico.
foi o primeiro encontro oficial da igreja para debater doutrinas. E aqui vamos estudar o que é doutrinas. Você sabe o que é doutrina? Então, doutrina é a crença verdadeira baseada no texto sagrado. Então, doutrina, ela é fundamentada na Bíblia. Tudo o que não é fundamentado na Bíblia não pode ser doutrina. Então, a doutrina de Cristo e dos apóstolos são fundamentadas na Bíblia Sagrada. E precisamos cumprir, sim, obedecer às doutrinas de Cristo e dos apóstolos. Então, uma crença verdadeira, baseada nas Sagradas Escrituras. Então, no concílio foi estabelecida a doutrina de que a salvação em Cristo é para todos. Ali eles entenderam, não, a salvação em Cristo é para todos, Jesus morreu por todos. É a graça total, a graça de Cristo foi dada para todos, não para nenhum ou dois em particular, nem para um grupo em particular, nem para uma etnia particular, nem para uma região particular. Não, foi dada para todos, nem para uma nação particular. Salvação em Cristo foi para todos. O passo seguinte foi divulgar a decisão do concílio. Depois que eles decidiram que a salvação era pela fé em Cristo Jesus, crendo que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e que Cristo está vivo e que precisava obedecer aos mandamentos do Senhor, os mandamentos de Cristo, todos os seus ensinamentos, as cartas agora passaram a ser enviadas para as igrejas, para que eles tivessem conhecimento do que foi tratado no Concílio dos Apóstolos e depois de ser tratado, o que foi acordado e o que foi confirmado. E a doutrina aí ali serviu da construção, aquela reunião serviu para a construção da doutrina de Cristo, doutrina dos apóstolos. A questão central que foi discutida é sobre viver pela graça e não pela lei. Então, o que isso significa? Significa que quando uma pessoa decide servir a Jesus, basta crer que Ele é o Salvador, que morreu na cruz e ressuscitou. Então, viver pela graça é aceitar essa presença dada por esse presente dado por Deus, crer em Jesus Cristo e viver por Ele. Não é necessário tornar judeu, ou seja, seguir as regras da lei de Moisés, para crer em Jesus e receber a salvação. Então, não precisa. Pois pela graça de vocês nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom ou um presente de Deus para todos os homens. Ali eles decidiram que a salvação não era mais por meio de rituais religiosos. Não, a salvação era pela fé. A salvação em Cristo Jesus, por meio da fé. Acreditar que Cristo veio em carne, que Jesus Cristo morreu, que o seu sangue nos purifica de todo pecado e que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que está vivo, foi assunto aos céus, tornando-se a primícia dos que dormem e foi recebido por Deus, ao céu está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. Então, Jesus Cristo, que é o único caminho que leva o homem a Deus, esta doutrina que os apóstolos ali no concílio confirmaram e repassaram agora, escrevendo cartas para que os apóstolos pudessem entregar para as demais igrejas, a fim de que elas viessem a entender a salvação em Cristo Jesus. E esta dúvida surgiu e pode surgir até os dias de hoje. Alguém pode perguntar, mas, como falou aqui no primeiro tópico, quem pode servir a Jesus? Todos. Quem pode servir a Jesus? Todos. Judeus, cristãos, chineses, japoneses, holandeses, todos. E o que deve fazer para servir a Deus? Então, para servir a Deus, como ele colocou aqui, não praticar imoralidade, não se curvar diante de ídolos. O único que se deve obedecer é a adoração, tem que ser Deus. A adoração dada sempre só a Deus, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. E o outro ponto, organização da igreja, seguir a doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina é tudo aquilo que é baseado, fundamentado na Bíblia Sagrada. Tudo que foge, que não está contido na Bíblia Sagrada, isto não é doutrina. Então, doutrina é aquilo que está baseado na Bíblia Sagrada. Existe, claro, usos e costumes, existe dentro de igrejas os usos e costumes em particular, que não é doutrina,
Existe também os regimento interno que existe, não é doutrina, porém, entretanto, faz parte do estatuto da igreja, e quem faz parte da igreja precisa seguir esses usos e costumes e todo o regimento interno junto com o seu estatuto. Se você faz parte de uma igreja, você pode discordar, mas isso não é doutrina, isso Cristo não falou, não é doutrina, mas existe lá no estatuto da igreja, existe também no regimento interno da igreja, precisa ser obedecido. Que Deus abençoe, espero ter esclarecido, que o Espírito Santo ajude-o no melhor entendimento. Não esquece de se inscrever, compartilha. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima.